Hoje eu vou falar da minha uva favorita, a Cabernet Franc. Estilos, que aromas você vai sentir, que regiões provar. Fica aí. Produção, roda a vinheta. A Cabernet Franc, ela é pai ou mãe da Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas tintas e uma das uvas mais difundidas do mundo. E ela é cruzamento natural, ou seja, cruzamento de vinhedo, junto com a Sauvignon Blanc, uma uva branca, ou seja, a Cabernet Franc, uma uva tinta, com a Sauvignon Blanc, fizeram aí a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon, vocês já me viram falar algumas vezes aqui, tem exemplares, faz exemplares de vinho mais estruturados, mais robustos, com bastante tanino, com bastante acidez, vinhos aí mais robustos. Aí você deve estar se perguntando, então, peraí, se a Cabernet Sauvignon é mais estruturada e veio da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc, você deve falar, nossa, essa Cabernet Franc deve ser mais estruturada. Não, aí você se engana, aí são as alquimias e dos segredos aí da natureza, porque a Cabernet Franc, ela produz exemplares um pouco mais leves, com um tanino mais redondo e com uma acidez mais pronunciada. Ou seja, comparado com a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc costuma produzir exemplares mais frescos. Mas agora, da onde ela veio? Ela tem origem francesa, veio aí da região de Bordeaux, aí, a principal região da Cabernet Franc é Bordeaux, mas ali ela não entra em varietais, ou seja, em vinho 100% feito com a Cabernet Franc. Lá ela entra nos cortes ou nos blends com outras duas uvas, a Merlot e a sua filha Cabernet Sauvignon. Então, quando a gente fala dos grandes vinhos de Bordeaux, a gente está falando principalmente dessas três uvas, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. Mas em que outra região, então, a gente pode encontrar ela, então, em varietais? No Vale do Loire, ali região mais ao norte da França, mas aqui há uma diferença com a região de Bordeaux. A região do Vale do Loire ela é mais fria. Então aqui vão ser exemplares mais frescos, com bastante acidez e mais leves. Não estou falando aqui de Pinot Noir, tá? Mas comparado a Bordeaux, ele costuma produzir vinhos mais frescos ali no Vale do Loire. Chega a poucos exemplares aqui no Brasil, mas recomendo você aprovar. Eu tenho um rosé interessantíssimo chamado La Petite Annie, do Vale do Loire, 100% Cabernet Franc. Ele é como você tomar um Cosmopolitan engarrafado. É delicioso, mais estruturado, e você já sabe, quando o rosé é mais escuro, quer dizer que ele ficou mais tempo em contato com a casca. Esse aqui é super gastronômico, sabe, com camarão frito, frituras, salmão assado. Ele não está no meu portfólio fixo, porque são vinhos de pouco volume, pouca tiragem, mas se você quiser, aqui em novembro de 25, você me chama que você garante o La Petite Annie. Então, essas duas regiões são as mais famosas quando se fala de França. Saindo aí um pouco da França, aqui já indo para a América do Sul, você encontra belíssimos Cabernet Francs na Argentina. Eu ouso dizer que um dos melhores exemplares feitos na Argentina não é com a Malbec, tá? É com a Cabernet Franc. Por quê? Ela vai ter mais elegância, mais finesse, mais acidez. Principalmente quando a gente fala daqueles Malbecs muito porradas, com muito madeira, a Cabernet Franc aí entra como mais vinhos aveludados. E a Cabernet Franc também gosta de madeira. É uma uva que tem boa aderência. Por que eu falo que tem boa aderência? Porque costuma evoluir o vinho. Diferentemente, por exemplo, se eu pego uma Pinot Noir, que é uma uva mais delicada, com a casca mais fina, pego a Pinot Noir e passo ela aí, por exemplo, em carvalho de muita tosta de primeiro uso. O que vai acontecer com essa Pinot Noir? Ela vai perder toda essa delicadeza e todo esse frescor que a gente não quer. Já a Cabernet Franc, quando bem dosado a madeira, quando bem, de repente, uma madeira de segundo uso, de terceiro uso, e fazendo os blends aí, tanto com a barrica americana quanto com a barrica francesa, fica de bastante estrutura. Aí a Cabernet Franc vai ganhar aromas de tosta, chocolate, tabaco. Grandes exemplares você vai encontrar aí na região de Lujan de Cuyo,
no Vale de Maipo, regiões ali um pouco mais altas de vinhedos aí, que a gente está falando de 1.000 metros de altitude, saindo um pouco da região central de Mendoza, que é uma região mais quente, aí já indo mais próximo da Cordilheira dos Andes. Então, quando você for para a Argentina ou for provar o próximo exemplar da Argentina, aconselho você pegar um Cabernet Franc, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Agora, que outro país que também tem, agora está, vamos dizer, retomando essa uva? Eu falaria de Brasil aqui, nossa terra. E curiosidade, o Brasil a Cabernet Franc já foi a uva mais plantada do Brasil na década de 70. Você sabia dessa? Fiquei também muito surpresa quando eu descobri. Só que o que aconteceu? Por uma questão mercadológica, comercial, os produtores acabaram derrubando os pés de Cabernet Franc para plantar, por exemplo, vinhos de mesa e Cabernet Sauvignon, que comercialmente é mais conhecida, né? Todo mundo já aposto que já aprovou um exemplar com a Cabernet Sauvignon. Com a Cabernet Franc, nem tanto. Só que com os passados do tempo, principalmente agora, a gente está falando de 2010 para cá, os produtores, já com mais tecnologia, já entendendo melhor o nosso terroir, viu que a Cabernet Franc tem ótima aderência e não tinha por que a gente não ter exemplares. Então, o Brasil está aí renascendo essa uva e excelentes Cabernet Francs, tanto do terroir gaúcho, quanto da campanha gaúcha, e também aqui no terroir mineiro, não só Syrah, os produtores também estão colocando a Cabernet Franc, porque ela também está se dando muito bem ali, também na Serra da Mantiqueira, aí na divisa com São Paulo. A Góis tem um ícone chamado Filosofia, 100% Cabernet Franc, que se você não provou, recomendo provar. E fica o spoiler alert, vai ter evento de filosofia na Casa Hessel aí, nos próximos meses, uma vertical de várias safras do Filosofia com Cabernet Franc. Eu estou muito feliz que vou conseguir fazer. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de excelentes Cabernet Francs. Então, América do Sul, a gente pode ir para a Argentina, para o Brasil. Chile nem tanto. Chile a gente já está falando aí da Carmenère, obviamente, e da Cabernet Sauvignon. Quando eu falo aí, por exemplo, que Malbec é muito conhecido na Argentina, mas que faz bons Cabernet Franc, no Chile a gente pode pensar dessa mesma forma. Excelentes Cabernets, mas, na minha opinião, os melhores vinhos do Chile são de Cabernet Sauvignon. Quais aromas normalmente a Cabernet Franc costuma trazer? Ela vai trazer nos aromas primários aí de fruta, amora, mirtilo, morango, ameixa, né? Principalmente aí um leque de frutas vermelhas e um pouquinho de negra aí, como a ameixa que eu falei. Também vai ter um pouquinho de notas herbáceas, de erva, como um tomilho, um alecrim, uma hortelã também é muito característica. Talvez aí um pimentão, mas um pimentão mais assado, mas muito sutil, diferente da Cabernet Sauvignon, que talvez tenha uma nota herbácea muito marcada. A Cabernet Franc costuma ter esse aroma mais sutil e também uma mineralidade. Camila, o que é mineralidade? É um tema até bastante controverso, mas costuma ser aquele aroma de pedra molhada, quando você está num dia quente andando na rua, vem alguém, joga água na calçada, sobe aquele cheiro de pedra molhada. Então, entra nessas nuances de aromas que a Cabernet Franc pode trazer. Então, frutas vermelhas, frutas negras, toques herbáceos, essa mineralidade. Na estrutura de vinho, a gente está falando de vinho com bastante acidez, uma acidez marcada, um pouco mais leve que a Cabernet Sauvignon, por exemplo, e um tanino costuma ser mais sedoso, e vinhos normalmente de médio a alta complexidade, alta dependendo aí da mão do enólogo e do terroir onde ele está, né? Mas, via de regra, exemplares de média a alta complexidade. Harmonização com a Cabernet Franc, chega a parte deliciosa do vinho. Eu sugiro uma boa kafta, sabe? Pratos árabes com carne vão super bem por causa dessas nuances herbáceas que eu disse, de boa acidez. Você pode colocar uma esfirra de carne, uma kafta vai super bem. Um quibe cru é uma ótima pedida também. Se a gente vai pro lance de massa com ragu de carne, com ragu de calabresa, foi super bem. Uma polenta com ragu de calabresa é uma ótima sugestão. Agora a gente pode ir naqueles pimentões assados, recheados, para o pessoal vegetariano é uma ótima opção. Ou de repente um pimentão assado com carne moída é uma ótima pedida. Se você quer uma tábua de queijo,
a gente tem que estar em queijos um pouquinho mais estruturados. Eu ia num gruyère, de repente um parmesão, para a gente fazer essa brincadeira. Deixaria um pouco de lado os queijos leves, como brie, queijo branco, pouco curado, porque aí o vinho ele passa por cima. Então, pratos com carne, massas com ragu, pratos com essas nuances vegetais vão super bem com a Cabernet Franc. E eu não poderia deixar de trazer uma belíssima sugestão. Esse é o Furiano. Olha os detalhes desse rótulo. Muito bonito, acabamento de cera, esse toque de azul que eu achei que ficou muito legal, da vinícola Vita Eterna, vinícola familiar brasileira, lá de Pinto Bandeira, região sul, que é conhecida como a terra do champanhe brasileira, nossa terra dos espumantes, onde saem aí os melhores espumantes do Brasil. Inclusive, os franceses estão vindo para o Brasil estudar o terroir de Pinto Bandeira, porque está saindo aí coisas maravilhosas, mas eu trouxe o vinho ícone tinto da vinícola, chama Furiano, que é homenagem a um bisavô da família que chamava Floriano, apelido Furiano Toqueto, que foi pioneiro na plantação de uvas lá na vinícola. Os vinhedos têm 18 anos já, então já são de maior idade, com vinhedos mais complexos, e é um Cabernet Franc. Por ser uma região um pouco mais fria, ele vai ser um Cabernet Franc mais leve, mais fresco, com ótima acidez. Você não espera aqui aquele vinho porradão, muito pelo contrário, é um vinho gastronômico, mas muito sedoso e muito fácil de gostar. Eu, quando eu provei, falei, que vinho gostoso esse eu trouxe ali para o meu portfólio. Pouquíssimas garrafas mesmo, porque deste vinho só foram feitas 1.300 garrafas. A minha aqui é 146, não sei se vai dar para ver aí, 146. E ele aqui, ó, olha que legal que ele fala nos aromas que vocês vão sentir. Predominam aromas de frutas em compota, como framboesas, amoras, nota de especiarias como pimenta preta, tabaco, notas sutis de menta, ervas e frutas secas, hein? Linkou com o que eu falei ali de aromas que você sente aí na Cabernet Franc, por mais que seja um exemplar mais leve. Então, eu deixo aqui como essa belíssima sugestão, inclusive a vinícola Vita Eterna foi considerada a vinícola do ano, no ano passado, em 2024, pelo Descorchados. É uma vinícola que está em alta ascensão. Inclusive, eu tenho até belos espumantes aqui dele para você provar, né? Que é o carro-chefe da vinícola, Vita Eterna Brut Mét Tradicional. Quer dizer que ficou a dupla fermentação é feito dentro da garrafa para ganhar mais complexidade. Esse vinho a R$ 119,90, cara, é um achado. É um achado. Se você não provou o Vita Eterna, ou o Furiano, ou o espumante, agora para o final do ano, ótima sugestão para você. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Me conta aí nos comentários qual outra uva você gostaria de saber um pouco mais. Eu te espero. Saúde!